Olá, galerinha do segundo ano. Espero que todos estejam bem. Então, essa semana nós vamos fazer as atividades da apostila de matemática do capítulo 7 sobre a centena e as figuras geométricas. Nesse capítulo, você vai conhecer a centena e descobrir quais figuras geométricas aparecem quando contornamos a superfície de alguns objetos. Estarei também indicando um link com os vídeos na plataforma do Educapenha sobre a explicação e correção de algumas atividades da apostila para vocês assistirem. Então, pegue a sua na página 5. A centena, roda de conversa. Algumas pessoas gostam de colecionar objetos. Há quem colecione livros, selos, gibis e até insetos. Nesse balão, o Yuri está falando assim: eu coleciono bolinhas de gude. Então, veja quantas bolinhas de gude Yuri tem. Então, se eu for contar essas bolinhas ao todo, serão 99 bolinhas. Então, quantas bolinhas de gude tem a coleção de Yuri? Então, vocês irão contar e vão escrever na frente quantas bolinhas ele tem. Se Yuri conseguisse mais uma bolinha para a sua coleção, quantas bolinhas seriam? Então, 91, 99 com mais 1 seria quanto? 100 bolinhas. Você faz alguma coleção? Então, isso é uma resposta pessoal. Vamos para a página 6, atividades. Número 1. A coleção de Yuri foi aumentando de 10 em 10. Então, recorte as barras do material de apoio e use-as para representar as quantidades de bolinhas de gude descritas a seguir. Complete os quadros e as lacunas escrevendo as quantidades de dezenas e unidades. Então, no primeiro eu tenho 10 bolinhas de gude. Eu vou lá no material de apoio, na página 1, e recortar essas barrinhas, certo? Então, um grupo de 10 é representado por uma dezena ou 10 unidades. Então, do material de apoio, eu vou recortar uma barrinha e vou colar nesse retângulo. Do outro lado, tem um quadro representado pela letra D e a letra U. D de dezena, U de unidade. Então, se eu tenho quantas dezenas? Eu tenho uma dezena. E quantas unidades? Eu tenho 0 unidade. Na outra atividade, 20 bolinhas de gude. Então, dois grupos de 10 são 2 dezenas, ou quantas unidades são? Então, se for contar 10 com mais 10, seria 20 unidades. Eu vou colar 2 barrinhas nesse retângulo, nesse espaço, e vou representar também naquele quadro que está representado pela letra D de dezena e U de unidade, com os números. Por exemplo, se eu tenho 20 unidades, eu tenho 2 dezenas e 0 unidade. O mesmo processo eu vou fazer com a atividade seguinte, tá? Na página 7, a página 8, 7, segue o mesmo procedimento, tá bom? A última atividade da página 8, observe agora as 100 bolinhas de gude de Yuri organizadas de 10 em 10. Então, se você for observar essas bolinhas, né, elas estão na vertical 10 e na horizontal também 10. Então, 10 grupos de 10 representa quantas dezenas? Então, se eu for observar, eu tenho 10 dezenas, ou quantas unidades? Então, é o total de bolinhas que eu tenho, que seria 100 unidades. Na página 9, usando as peças do material dourado, podemos representar essa quantidade de bolinhas de 3 modos. Então, eu tenho 100 unidades, que cada bloquinho desse representa uma unidade. Eu tenho 10 dezenas, então 100 unidades equivale a 10 dezenas, e 10 dezenas equivale a uma centena. Então, se vocês observarem, eu tenho os bloquinhos pequenos, cubinhos. Na parte das dezenas, eu tenho
barrinhas, que são 10 dezenas, eu tenho 10 barrinhas. E na parte da centena eu tenho um bloco que representa 10 dezenas, que é igual, equivale a uma centena. Para escrever esse número, usamos 3 algarismos. Um para as centenas, outro para as dezenas e outro para as unidades. Então, observe aí, ó, centena representada pela letra C, dezena, letra D e unidade, a letra U. Então, centena, eu tenho uma centena, 0 dezena e 0 unidade. 100 unidade corresponde a 10 dezenas. 100 unidades vale uma centena. Então, atividade número 2. As figuras da coleção de Lucas foram organizadas de acordo com um segredo. Descubram e escrevam nas figuras os números que estão faltando. Então, eu tenho primeiro 10, depois 20, 30. Então, se eu for contar de 10 em 10, na sequência, então eu vou 40, 50, até chegar no último quadradinho, tá bom? Que é dessa coleção de figurinhas. Na página 10, atividade 3, neste quadro, alguns números escaparam de seus lugares. Encontre-os e escreva no lugar correto. Então, nesse quadro eu tenho 151, 152, 153, 154, 155 e pulei para o 165. Será que esse número está correto? Então, depois de 155, vem 156. Eu troquei a ordem dos números, tá? Depois vem 157, 158, 159. Depois de 159, qual é o número que vem? 160, então não é 190. E 190 aqui, ele não pode estar nesse lugar, tá bom? E aí vocês vão dando sequência nesse quadradinho, tá bom? Então, a letra A. Que número vem imediatamente antes do 151? Qual o número que vem antes do 151? A letra B. Que número vem imediatamente depois do 199? Qual é o número que vem depois do 199? 200, né? Então, olha ali naquele quadro que vocês vão observar. C. Pinte de azul o número composto por uma centena, 7 dezenas e 9 unidades. Então, qual é o número que vocês poderão pintar de azul? O número 179. T. Pinte de amarelo o número composto por uma centena, 9 dezenas e 7 unidades. Então, qual é o número que vocês vão pintar de amarelo? O número 197. A letra E. Circule os números que têm o algarismo das unidades igual ao algarismo das dezenas. Então, qual é o número que eu poderia estar circulando que é igual? Então, eu vou pegar o 155, que a ordem das dezenas é o 5, das unidades também é o 5. Então, eu vou circular o número 155, o número 166, que é o mesmo processo, 177, 188, 199 e 200, porque esses números são iguais, o da dezena e a unidade, tá? A letra F. Pinte de verde um número composto por 2 centenas. Quais são os números compostos por 2 centenas? É o número 200, então vou pintar de verde. 4. Escreva os números que vêm imediatamente antes e imediatamente depois dos números dados. Então, tem a letra A, 179. Qual é o número que vem antes de 179? Então, vem 178. E o número que vem depois de 179? Vem o número 180. Então, a mesma coisa eu vou fazer com a letra B, a letra C e a letra D, certo? Vamos para a página 11, atividade 5. Mariana coleciona selos. Ela organizou sua coleção em pilhas com 10 selos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pilhas, tá? Cada pilha dessa tem 10 selos. Então, a letra A. Quantas pilhas de 10 selos Mariana fez? Então, eu vou contar quantas pilhas tem. B. Quantos selos ela tem no total?
Então, se eu for contar de 10 em 10, eu vou observar que ela tem quantas? 10, 20, 30 e vou até chegar no último, tá? Então, eu vou ter um total. Letra C. Há mais de uma centena de selos ou menos? Será que tem mais de uma centena ou tem menos de uma centena, né? D. Quantas pilhas iguais a essas faltam para completar uma centena? Quantas pilhas será que está faltando para completar uma centena? Tá? A letra E. Quantos selos faltam para completar uma centena? Quantos selos será que faltam? 20 selos, não é isso? Atividade número 6. Cada sequência numérica abaixo segue um padrão. Descubra-o e escreva os números que estão faltando. Então, tem a letra A, 155, 160, 165, 170, e eu vou completando de 5 em 5. Na letra B, 30, 33, 36, 39. Eu vou terminar de completar de 3 em 3. Letra C, 122, 124, 126, 128. Então, se eu for completar de 2 em 2, tá? Eu vou ter um resultado lá no final. Aí vem 130 e por aí vai, certo? Atividade da página 12, atividade 7. Decomponha os números dados a seguir em dezenas e unidades. Em seguida, escreve-os como se lê. Então, eu tenho um número representado por 2 barrinhas, cada barrinha dessa representa 10, e eu tenho 7 cubinhos, cada cubinho desse representa 1. Então, se eu contar, ó, 10 com mais 10, 20, 20 com mais 7, então eu vou ter na decomposição o número 27, que é igual 2 dezenas mais 7 unidades. Então, como que eu vou fazer a leitura desse número? Então, eu vou escrever o nome do número, 27, certo? Atividade seguinte, eu tenho um bloco maior com 100 unidades, depois eu tenho as barrinhas, cada barrinha com 10 unidades, e tenho os cubinhos que vale a 1 unidade cada um. Então, eu tenho 159. O bloco maior vale uma centena. Eu tenho 5 barrinhas, que são as dezenas, e eu tenho 9 cubinhos. Então, eu tenho uma centena mais 5 dezenas com mais 9 unidades. Então, vou representar a leitura como 159. Na atividade seguinte, eu também tenho um bloquinho, que esse bloco vale uma centena. Eu tenho as 3 barrinhas, cada barrinha dessa vai valer uma dezena, então eu tenho 3 dezenas e um cubinho. Então, eu vou representar pelo número 100 com mais 30 com mais 1, então vai ficar 131, ou seja, uma centena, mais 3 dezenas e mais uma unidade. Como que eu vou fazer a leitura? Eu vou escrever 131. Na outra atividade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barrinhas, tá? E quantas unidades eu tenho? 8 unidades. Então, 9 barrinhas, eu tenho 90, com mais 8 cubinhos, então eu tenho 98, que é igual a 9 dezenas, com mais 8 unidades. Então, a leitura vai ser 98. Atividade número 8. Marque com X o número que representa. A letra A, uma centena, 8 dezenas e 4 unidades. Qual desses números que vai representar o número? É o 814, 184 ou 148? Então, vou marcar a opção correta. A letra B, 2 dezenas e 1 unidade. Eu vou representar pelo número 21, 102 ou 201, tá? Então,